Cruzeira! Vamos iniciando nossa noite neste 18 de julho de 2024, com muita alegria e nada melhor a gente fazer aquela prece inicial. Isso mesmo, vamos recarregar nossas baterias e energias nesta noite especial. E lua cheia, como diz aquela música, hoje à noite vai ter lua cheia. Bora lá! Alô, Françoise Marie! Vamos de prece inicial para iniciar energizando essa quinta-feira. Tu mesmo! A Françoise Marie roubou pão na casa do João. Vale Deus, Paloma, como tu me pegou de surpresa. Quase eu caio da cadeira. Vamos embora nós. Senhor Jesus, Mestre da Luz, que possamos ter uma noite prazerosa, a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, ligados pelas ondas do rádio, que possamos aprender com o que a Isabel vai colocar na noite de hoje, que ela esteja envolvida em muita luz, em muitas bênçãos, para que seja falado o que é melhor para que a gente possa ouvir. Abençoa-nos, Senhor, e protege-nos, guiando-nos para que a gente tenha força de continuar a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, porque vale muito a pena viver. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bora lá, DJ JP, solta o som. A mais ouvida do Brasil. A mais ouvida do Brasil. Web Rádio Fraterno. Da força que interpela. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e esclarece com a força eterna da
nosso cuscuz está babadeiro, isso mesmo. Vamos receber com muita alegria e o coração repleto de luz a nossa querida, ela mesma, a Pepitinha da terra dos monólitos, seus longos, loiros cabelos que brilham como a luz do sol do meio-dia, rachando o coco na terra dos monólitos. Isabel Martins, que irá apresentar o tema Deus Disse Não. Isabel, Deus disse não para quem? Foi para mim? Foi para nós? Paloma, você vai sempre apresentar todos os expositores aqui com essa forma jocosa que você utiliza. Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Que Jesus nos envolva, abençoando-nos para que mais nessa noite possamos receber em nossos corações esses ensinamentos. E hoje, como Paloma já deu o spoiler, né? Deus disse não. Essa mensagem foi um dia que eu estava procurando algumas formas de falar com leveza, trazer para nós algo que nos motivasse em nosso dia a dia. Então, eu me deparei com essa mensagem, que é uma das muitas que está no Momento Espírita. E aí, a gente inicia com essa reflexão. Deus disse não. Nas horas difíceis, quando lembramos de rogar a Deus por seu socorro, nem sempre sabemos interpretar a sua resposta. Muitas vezes, passamos por situações que nós nos afundamos em nossas aflições e não percebemos a mão de Deus estendida naquele momento de dor, de lágrimas, naquele momento que nos sentimos sozinhos, mas Deus sempre está conosco. Agora, precisamos saber interpretar a sua resposta. No entanto, a resposta sempre chega de conformidade com as nossas necessidades e merecimentos. E aí é um ponto-chave para a nossa caminhada. Será que nós estamos fazendo por merecer? Mas o que é esse merecer da resposta divina? Esse merecer é para que todos nós não estacionemos, todos nós permaneçamos em movimento. Às vezes até uma formiguinha faz a tarefa dela, carregando as folhas, e muitas vezes muito maiores do que seu pequeno corpo. E a necessidade, a gente pede tanta coisa a Deus, né? A gente se lamenta tanto. Será que a gente tem necessidade daquilo tudo? Será que a gente tem necessidade de ter tanto dinheiro, tanta fortuna? Será que a gente tem necessidade de sempre estar jovem? Por que a gente não vai abraçando os nossos momentos, aceitando, amando as situações as quais a gente tem que passar? Porque nesses momentos é que nós temos maiores aprendizados. Então, conta-se uma história de um homem que costumava fazer pedidos, e eram pedidos específicos a Deus. Só que um dia ele conseguiu entender a resposta de Deus e acabou escrevendo o seguinte para a gente: eu pedi a Deus para tirar a minha dor. E quantas vezes nós não pedimos para nos livrarmos daquelas situações dolorosas? Só que, segundo esse autor, Deus disse não. Não cabe a mim tirá-la, mas cabe a você desistir dela. É uma frase muito forte, porque nós, às vezes e muitas vezes, nós queremos carregar aqueles fardos, nós queremos manter os nossos ódios, a falta do perdão. Na prece, a Fran falou uma coisa, né? Que a vida vale a pena todos os dias, se nós percebermos as dádivas que nós recebemos, o quanto vale a pena nós estarmos vivos. Então, cabe a nós
a nós, todos nós, desistirmos do que nos causa dor. Se nós fôssemos transformar todas as nossas raivas, as nossas querelas, todas as nossas diferenças em pedras, quantas pedras cada um de nós não estaria carregando? Então, esse é o momento de nós promovermos mudança, porque o planeta todo urge por mudança. Eu pedi a Deus para fazer com que meu filho deficiente físico fosse perfeito. E aí, Deus disse não. Seu espírito é perfeito e seu corpo é apenas provisório. Muito nós pedimos, quando vemos uma gestante, que Deus abençoe e que a criança venha saudável. Esse saudável, nós precisamos repensar nessa frase, porque hoje mesmo eu estava conversando com as minhas irmãs e a gente vê a quantidade de crianças que vêm com as diferenças nesse momento. Crianças com um espectro autista, hoje, vem uma para cada 10, não é isso, Carol? Cada 10 crianças que nascem, uma vem com esse momento de ensinar e aprender. E nós ainda estamos naquela de colocarmos as pessoas em caixas, como se as pessoas tivessem que ser todas moldadas da mesma forma, e não é assim. Nós precisamos respeitar o tempo de cada um. Nós precisamos respeitar esse caminhar que cada um tem, porque a história da Isabel é diferente da história da Carol, é diferente da história da Elis, é diferente da história de Paloma, é diferente da história de Iraci, é diferente da história da Fran. Então, todos nós, sem esquecer do João Pedro, né, que a gente está aqui numa sala virtual, então todos nós temos as nossas histórias, o quanto nós já reencarnamos juntos ou separados, o quanto nós já nos comprometemos, o quanto nós já criamos esses débitos, essas dívidas. Então, a gente tem que começar a perceber que há diferenças. Eu pedi a Deus para me dar paciência. E uma amiga minha, uma vez, há umas semanas atrás, disse assim: eu não vou mais pedir paciência, eu vou pedir sabedoria. Porque quando a gente pede paciência, vão vir as dificuldades. E Deus disse não. Por que Deus disse não? Porque a paciência nasce nas tribulações, não é doada. A paciência, ela é conquistada. Nós precisamos ver que como é que eu vou saber se eu tenho paciência se eu não passar por situações em que eu vou ser testada em minha paciência. Então, se nós pedimos paciência, nós precisamos fazer as provas para passarmos nessas provas. E aí, por muitas vezes, nós não conseguimos ter êxito. Eu pedi a Deus para me dar felicidade. Deus disse não. E Deus disse não porque Ele nos dá bênçãos. E a felicidade depende de cada um de nós. Às vezes, tem uma mensagem que está no livro Palavras de Vida Eterna, em que Emmanuel nos diz, através de Chico Xavier, sobre a terra. O título da mensagem é Terra, Bênção Divina. Então, vai nos dizer para nós não amaldiçoarmos o mundo que nos acolhe. Eu achei tão bonita essa frase, porque a gente, tantas vezes nós achamos, essa encarnação está muito difícil, eu estou com muitos problemas, porque o planeta é isso, porque as dificuldades daquilo, e nós esquecemos de agradecer, porque é uma bênção nós estarmos reencarnados nessa conjuntura, nesse momento. Então, Emmanuel fala assim, que no nosso planeta, no nosso mundo, nós encontramos a bênção divina, que é envolvente e é incessante nas bênçãos que nos rodeiam. É o regaço da mãe, é o refúgio do nosso corpo,
é o calor que nós recebemos no nosso berço, é o conforto do lar, e quantas pessoas não têm lá, e quantas pessoas não têm o refúgio da oração, e ter a oração para nós é um privilégio. O apoio do alfabeto, como é difícil a pessoa que não consegue ainda, nesses tempos, ler. A gente às vezes fala assim, eu sou analfabeto, entre aspas, digital, né? Porque não sabe mexer. Hoje a tecnologia de ponta, tecnologia no banco, a gente vai acessar, pagar um boleto, e são tantos os números, tantos os aplicativos, que a gente vai se perdendo o privilégio da luz do conhecimento, dos livros que nós temos hoje. Nós temos livros virtuais, nós temos livros materiais, e é uma infinidade que uma encarnação não consegue nos permitir que leiamos todos. A alegria do trabalho. Como é bom a gente trabalhar e a gente fica reclamando porque hoje é segunda-feira. Como é bom ser segunda-feira. E a riqueza de cada experiência e o amparo de todas as nossas afeições. É uma mensagem muito bonita, quem quiser ler na íntegra, é a mensagem 60 do livro Palavras de Vida Eterna. Então, eu pedi a Deus para me proteger da dor, e Deus, mais uma vez, disse não, porque o sofrimento o separa dos apelos do mundo e o traz para perto de mim. Essa foi a resposta de Deus. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos, nós nos esquecemos de Deus, porque a gente está de barriga cheia, porque a gente está tendo todo o conhecimento, que nunca é todo, porque a gente está num emprego bom ou em condições financeiras boas, e a gente esquece que nada daquilo nos pertence, porque no momento que Deus achar que precisamos rodar com a matéria das mãos em que se encontra, a gente perde tudo. E aí vem o sofrimento, vem a doença, vem as perdas materiais, e naqueles momentos de maiores dores é que nós nos lembramos, Deus existe. Então, para nós, nesse momento evolutivo que nos encontramos, a dor é necessária para que nós nos lembremos. É engraçado porque às vezes a gente não concebe, a gente quer livrar da dor, a gente acha que é algo ruim. E a dor, como nos diz aqui a mensagem, ela é uma bênção, que nos diz o Espírito Amigo no Evangelho, quando vai falar sobre essas dificuldades. É uma bênção que Deus criou para os seus eleitos. E eu pedi a Deus para me fazer crescer em espírito. A gente pede nas nossas orações, Senhor, me ajude a ser uma pessoa melhor, me ajude a aprender a perdoar, mas só que Deus vai nos dizer não, porque nós temos que crescer sozinhos, nós temos o livre-arbítrio, nós temos que fazer as nossas escolhas, e Deus vai nos responder que nos podará para que nós possamos dar frutos, assim como as árvores, as plantas precisam ser podadas de tempos e tempos, para poder elas darem frutos, darem flores. Eu pedi a Deus todas as coisas para que eu pudesse gostar da vida. Só que Deus disse não. Eu lhe dou vida para que você possa gostar de todas as coisas. E a gente se apega tanto a bens materiais, a gente às vezes se apega inclusive a pessoas de tal forma que a gente não consegue ampliar os nossos núcleos de amizade, a gente não consegue conhecer pessoas novas, sair do nosso núcleo familiar, achando que somente a família consanguínea é a que importa. E quando Jesus nos fala quem é sua mãe, quem são seus irmãos, para nos fazer ver
que a nossa família é a família universal, é nós derrubarmos essa barreira da consanguinidade e estender esse amor a todos os nossos irmãos. E, por fim, quando pedi a Deus para me ajudar a amar os outros, tanto quanto Ele me ama, Deus disse: Ah, meu filho, finalmente você captou a ideia. E aí a gente vai lembrando de Zaqueu, naquele momento que ele não queria pedir nada a Jesus. Não estava doente, não estava com fome, não havia perdido nenhum ente querido. O que é que Zaqueu buscou? Ele tinha a curiosidade, seu coração ardia por conhecer aquele Messias que todos falavam. Zaqueu ouviu falar daquele Messias que curou, que falava do reino de Deus, que abria seu coração e recebia no seu abraço aos publicanos, às mulheres, às prostitutas, às adúlteras, aos miseráveis, aos doentes. Jesus era aquele que poderia entender a sua vida. E Zaqueu procurou Jesus não para que Jesus lhe desse nada, ao contrário, para poder dar-se a Jesus. E o próprio Cristo compreendeu essa dádiva de Zaqueu. Então, finalmente, muitos outros, através de exemplos de tantos Zaqueus por aí afora, captaram a ideia da mensagem. Então, meus irmãos, se porventura nós estivermos nos sentindo triste por não termos recebido do nosso Pai Criador a resposta que nós desejávamos, voltemos a sorrir, porque o sol beija o botão da flor e a flor sorri. A chuva beija a terra e a terra reverdecida também sorri. O fogo funde os metais e os metais, depurando-se, expressam formas para sorrir. Vai a dor, volta a esperança, foge a tristeza e volta a alegria. E aí conta-se que certa vez um discípulo rogou, emocionado ao seu mestre, e ele disse: Senhor, quando identificarei a plenitude da paz e da felicidade, vivendo neste mundo atribulado de enfermidades e violências? Ainda hoje, quando entrávamos aqui, a gente estava comentando nos bastidores sobre as violências que acontecem no trânsito, as violências que acontecem nas ruas. Então, como é que a gente pode ouvir uma resposta que abrange os nossos corações dessas aflições? Então, o mestre compassivamente responde: quando nós pudermos ver com a suavidade do nosso olhar as mais graves ocorrências, sem julgar de forma precipitada. Quando nós pudermos lograr ouvir com a paciência de uma compreensão que seja generosa, quando nós pudermos falar e, ao mesmo tempo, auxiliar sem acusar, nem desculpar-se, quando agirmos com misericórdia, mesmo sob as árduas penas, e prosseguir sem cansaço, no caminho do bem entre espinhos pontiagudos, confiando nos objetivos superiores, você se identificará comigo e gozará de felicidade e paz. Essa resposta do mestre ao seu jovem aprendiz nos faz ver o quanto nós ainda carregamos os fardos pesados de uma existência cheia de pequenas coisas sem importância, o quanto nós podemos cultivar em nossos corações um olhar mais suave ante as dificuldades, o quanto nós podemos ouvir, parar um pouco, desacelerar. Nós precisamos, nos tempos de hoje, desacelerar um pouco.
se a gente dirige, às vezes a gente quer tomar a frente. A gente, essa semana, teve a oportunidade de visitar a capital. Quanto é difícil as brincadeiras da Paloma, né? Que a gente vive nas terras dos monólitos. Como é diferente a vida num centro urbano maior. Quanto as pessoas vivem aceleradas e se esquecem muitas e muitas vezes de agradecer, de olhar o céu que está azul, de olhar no rosto do irmão que passa. A gente vai vamos passando uns pelos outros sem dar um bom dia. E se alguém nos dá um bom dia, a gente estranha. A gente pensa que a pessoa quer alguma coisa em troca. Nós precisamos desacelerar para perceber que a vida nos traz tantas bênçãos. Teve um certo momento em que o aprendiz, ele ouviu o que o mestre lhe falou, ele meditou e levantou-se, partindo para a estrada do serviço ao próximo. E esse é o caminho de todos nós que buscamos as mudanças do mundo, buscamos que o mundo mude, que o mundo gire, e nós continuamos sentados, esperando que as coisas mudem por si só. Nós precisamos agir como esse aprendiz, precisamos ouvir os bons ensinamentos, precisamos nos levantar e agir como tantas pessoas necessitam, tantas crianças na rua precisam de alguém para lhes ensinar, para segurar suas mãos. Às vezes, basta a gente abaixar um pouco o tom de voz e acolher tantas dificuldades que se encontram nesses corações aflitos. E disposto o aprendiz a conjugar o verbo amar. A gente está esquecido de conjugar esse verbo. E esse verbo deve ser conjugado sem cansaço, sem ansiedade e sem receio. Se porventura estivermos tristes por não ter recebido a resposta que desejava do Pai Criador, voltemos a sorrir e a amar, porque só assim vai a dor e volta a esperança. Foge a tristeza e volta a alegria. Essa mensagem muito bonita a gente trouxe na noite de hoje para poder, em nossos corações, refletirmos um pouco mais sobre esse nosso momento, as nossas dores. Será que elas são verdadeiramente o nosso ponto? Será que elas são verdadeiramente algo que nós precisamos mudar naquele momento? Ou nós precisamos modificar o nosso olhar perante as dificuldades que a gente passa? Então, meus irmãos, muita paz. Tá vendo? Olha, Françoise, como eu fui boazinha, hoje eu terminei na hora, não tomei a frente de ninguém, a gente vai poder bater aquele papo, né? Vamos lá, Paloma, é com você. Muito obrigada. Isabel, que é isso, obrigada. Quem diz somos nós aqui da Web Rádio. Bora pro intervalo, que já a gente volta com o Pinga Fogo? Bora! DJ JP, tá com pau! Tá todo mundo ouvindo. A rádio que toca as melhores músicas. Web Rádio Fraterno. Além do túmulo, o Espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz, a divina alegria por
dessa castanha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, que a terra toda inunda de esplendor, hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor, para o amor. O Espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz no ditoso país onde Jesus impera com louvade sacrossantas. Nessas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que Deus nos luz, para o bem exalçar que nos conduz a divina alegria pura e santa dessa castanha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, que a terra toda inunda de esplendor, hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor, para o amor, para o amor. Estamos de volta. Bora lá, com Pinga Fogo no Cuscuz. Ela já está de prontidão, que é uma figura pedagógica para mim, neta de Paulo Freire. Fala, Feliz, que é Isabel Discurso. Boa noite. Olha a responsabilidade, né, Paloma? Vamos lá. Toda vez que a Paloma fala em Paulo Freire, parece que dá um reset assim no meu cérebro. Ele volta. Ele zera. Porque Paulo Freire é essa figura enigmática, né? Contraditória. Mas, no bom sentido. A minha reflexão, enquanto você falava, Isabel. Aliás, muitas reflexões me vieram, mas a primeira delas que eu gostaria de trazer é como compreender um Deus amoroso e misericordioso quando a gente ouve não, né? E como relacionar isso com a ideia de felicidade hoje? Porque hoje a gente tem muito em voga a ideia nas diversas igrejas e religiões de que crer em Deus é ter uma vida plena e feliz, e realizada. Então, como correlacionar esse Deus com essas ideias? Muito bem, Elisa. Eu acho interessante essa forma. Eu acho que ela é realmente filha do Freire, viu, Paloma? Olha, se a gente for levar para nós, pais, quando um filho pede para o pai, pequenininho, fala assim, pai, eu vou colocar minha mão no fogo. Às vezes nem pede, né? Já vai colocando no fogo aqui, no fogão que está aceso. O que é que o pai faz? Não coloque, você vai se queimar. Então, quando nós dizemos não para os nossos filhos, nós temos em mente dentro das nossas imperfeições, mas que as nossas experiências mostraram que é necessário dizer não para que ele não sofra. Então, às vezes, aí a gente vai ampliar agora para Deus, que é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Então, vendo que Deus nos criou para que nós aprendêssemos a caminhar através das nossas escolhas, e aí
nós precisamos perceber que ele vai nos deixar caminhar, e quando nós estivermos passando por dificuldade, acharmos que ele está dizendo não para as nossas respostas, as respostas que nós queremos, ele está dizendo o seguinte: nesse momento, é o momento que você vai aprender por que é que você não vai ter o que você quer. Porque nós temos esse hábito de pedir coisas. A gente faz isso, antes, quando eu era de outra crença religiosa, tinha um hábito de assim, você vai pedir a Deus um emprego, outro emprego. E aí a gente fazia essas preces, né? Senhor, eu quero que o Senhor me dê um emprego na empresa tal. E aí não dá, ou vestibular, que é muito comum, eu quero passar em determinado vestibular, e a gente nunca consegue. Eu tenho uma irmã que ela tentou o vestibular na época 3 vezes, né? Hoje em dia é Enem, mas na época era vestibular. E aí ela tentou 3 vezes, só que foram coisas assim totalmente diferentes. O primeiro vestibular foi ciências econômicas, não tinha nada a ver com ela. O segundo vestibular, não, Carol. O segundo vestibular foi para farmácia, ela também não tinha nada a ver com ela, muita química. E, enfim, ela fez enfermagem, e hoje ela é formada em enfermagem, e gosta do que faz. Vejam quantos nãos foi dado para ela quando ela pedia a Deus para passar. Primeiro vestibular, um não. Segundo vestibular, um não. E no terceiro vestibular ela conseguiu passar. E aí ela aprendeu que onde é que ela tinha que estar? Dentro daquela profissão a qual ela se identificou. Vejamos que os nãos não são porque a gente, às vezes, não tem merecimento, mas às vezes porque não é o nosso momento. Não é aquele o caminho a seguir. Certo, Elisa? Eu fui prolixa? Foi ótimo, Isabel. E Paulo Freire, ele era muito religioso, né? E ele tinha uma crença muito grande em Deus, né? E aí a Fran pediu a palavra, mas já que tu me deu de volta, eu vou só fazer uma segunda questão. Como que a gente pode, assim, por exemplo, você falava da outra crença e eu me lembrava de alguns companheiros católicos que entregam a sua dor em nome de Jesus, né? Então, eu estou sofrendo isso por amor a Jesus, né? Como é que a gente pode dar uma lógica racional e espírita para essa experiência da dor? E outra coisa, né? A gente também não pode ficar dentro dessa ideia de que a gente veio para cá para sofrer, dentro dessa ótica da dor, né? A dor ainda é necessário para o nosso aprendizado, mas ninguém vem para sofrer. Em verdade, tudo é consequência das escolhas que nós vamos fazendo. O que hoje eu passo por dificuldade, vamos chamar por essas dores, é consequência das minhas escolhas passadas. Mas se eu não gosto da dor, se eu não quero mais passar por situações dolorosas, então comece a plantar sementeando amor hoje, porque no futuro, o que é que eu vou colher? É dor ou é amor? É amor, se eu estiver plantando amor hoje. E aí a gente vai nesse caminhar vendo os exemplos. Veja Chico Xavier. Chico Xavier passou... A gente vê o glamour, Chico Xavier, o grande médium do Brasil, mas a gente não sabe toda a dificuldade que ele passou desde a infância, desde os 5 anos, quando a mãezinha dele partiu para o plano espiritual, que ele teve que morar com a sua madrasta, que sofreu aqueles abusos em casa e que teve que trabalhar para sustentar os irmãos muito jovem, que teve os adoecimentos. Então, esse caminhar do Chico foi perene ensinamento de paciência, resignação e esperança de que o amanhã vai ser melhor. E aí, lembrando que nesse nosso meio de hoje, em que a gente tem muita dificuldade de lidar com os nãos, né? A juventude hoje ela tá precisando reaprender de que tem caminhos que não devemos seguir e reaprender que o não, ele também é pedagógico.
O não, ele vai nos ensinar a sermos mais fortes, mais resilientes e a poder encontrarmos as saídas que não encontraríamos se tivesse o caminho asfaltado para a gente passar. Acho que é isso. Vamos lá, Fran. Bom, Bel, boa noite a todos, né, de novo. Boa noite. Mas vamos nós. Engraçado quando a gente fala de Deus, né? Porque o teu tema é Deus disse não, né? Ele disse não, mas para aqueles que não acreditam em Deus, que aí é muito mais fácil a gente observar que no decorrer da história, o homem ele necessita acreditar em algo, desde o princípio, até mesmo antes da escrita, há uma necessidade muito grande, muito imperiosa de você crer em algo, principalmente para aliviar o passar de uma encarnação para outra, o que vai acontecer quando eu morrer. Então, há uma necessidade plausível dentro do ser humano de acreditar em Deus. E a gente vê que o mundo hoje está tão massificado, tão globalizado, onde os interesses, os valores são distorcidos, onde uma grande massa da população que ainda se encontra, por exemplo, em presídios, que ainda se encontra dentro dos hospitais ou abandonados nos asilos, a gente vê que há uma grande massa da população que não acredita. E quando Deus diz não para essas pessoas, ou as que acreditam, ou as que não acreditam, há um impacto muito grande. Porque tu falaste no início que os valores, quais são os valores verdadeiros, né, da felicidade, e a felicidade, ela se tornou diferenciada no decorrer da história. Antes você ter um cavalo lhe trazia felicidade, ter uma rede de pescar lhe trazia felicidade. E vão mudando no decorrer dos tempos, pela tecnologia, que maravilha, mas a gente viu que as pessoas se perderam. Então, por que há essa pergunta tão latente dentro de nós? Porque Deus me diz não quando eu faço uma prece. Engraçado, Fran, hoje eu faço diariamente o meu evangelho no lar, aconselho a todos os nossos ouvintes, né, a utilizar isso. Não é a doutrina espírita tem uma coisa maravilhosa que não impõe nada, mas a gente vai vendo o quanto vai fortalecendo o nosso pensamento, nosso caminhar, quando a gente vai participando mais, deixando Cristo entrar dentro do nosso lar. Então, de fato, Fran, os valores, eles sofrem mudanças de acordo com as mudanças de gerações. Então, na minha geração, quando nós estávamos de férias, era uma alegria, a gente ia jogar, era carimbo, hoje o pessoal chama de queimada, né? Era carimbo na rua, era jogar bila e empinar pipa, era a gente correr, pega-pega, esconde-esconde. Hoje a gente vê muito as crianças agarradas com seus aparelhos eletrônicos, presas, sem correr, sem brincar, e às vezes, numa situação tão difícil, que os pais falam assim, eu não sei o que fazer, né? Eu não sei o que fazer com esse menino. E o que é que a gente faz? Eu acho, primeiro passo é a gente poder abrir os nossos corações. No início da tua fala, eu estava me lembrando do filme que teve com, acho que o ator é Selton Mello, Predestinado, pronto. No filme Predestinado, o ator que foi escolhido para fazer o filme... Foi o Danton. Foi o Danton, né? Pronto, é o irmão do Selton, gente. Toda vida eu troco, é o Danton. Obrigada, Paloma. Hoje você está aí, atenta. Então, o Danton, ele inicia a fala dele se perguntando como é que um ateu, que ele não acreditava em Deus, foi escolhido para fazer o papel de alguém que fazia algo em nome de Deus, porque as curas, todos sabemos que José Arigó curava, mas com a fé muito forte
uma fé em Deus. E aí, no decorrer das gravações, o Danton ele vai percebendo que isso só pode acontecer se Deus, né? E com a presença de Deus em nossas vidas. E aí a gente precisa, Fran, retomar as nossas famílias, com os nossos filhos, esse momento com Deus, o evangelho no lar, aí da evangelização. A gente até várias vezes já conversou aqui dentro da rádio, por que não levamos os nossos filhos para a evangelização? Não, porque ele vai escolher. Mas ele tem 5 anos, 6 anos ele vai escolher, 8 anos de idade ele vai escolher. O Rossano Klinger, ele fala que filho não tem, dessas idades, crianças não tem que escolher. Porque se ele escolher, ele vai ficar no videogame, ele vai ficar nos streams, ele vai ficar nos celulares, e ele não vai querer, porque a gente vai criando essas zonas de conforto e a gente não quer sair. Nós precisamos do desconforto para poder vir a mudança, a melhora. Então, a gente vai ter a crise para ter a melhora. E aí, eu nem sei, Fran, eu acabei me perdendo aí na tua fala, mas eu acho que nós precisamos nos voltar mais para compreender. E a gente não tem que impor uma geração sobre a outra. A gente tem que compreender as diferenças e se adequar, sem que permitir que se perca uma geração inteira pela permissividade excessiva. Diga. E Bel, para os nossos ouvintes, por que Deus escolhe assim? Tu falaste sobre, em especial, o espectro autista e outras doenças que podem vir. Por que Deus escolhe que uns filhos tenham doença e outros não? Por que Deus diz não para uns e dá sim para os outros? Saúde para uns, doença para os outros. Por que há essa necessidade? Se Deus, nós sabemos que nós deixamos a época de Moisés, onde Deus era punitivo, né? Que era a lei de talião, de olho por olho, dente por dente. Passamos para a era do Cristo, que é a lei de amor. Voltamos ao século XIX com Kardec, que vem revelar o mundo espiritual novo, que temos outras vidas. Ele veio só mostrar, né? Ampliar a nossa visão de mundo. E aí a gente chega ao mundo, porque eu estava vendo uma reportagem essa semana sobre, no caso, sobre as doenças, né, que cercam a humanidade, e a gente viu que os hospitais eram lotados. A gente botava dentro dos hospitais aquilo que a sociedade achava que não era o padrão. Então, era escondido. Então, sempre existiu. Só que a ciência está mais presente, né, Mel? A gente vê que a ciência está andando em conjunto com a evolução do nosso planeta. Então, é necessária a nossa compreensão, não é? De que há mudanças ocorrendo, né? Para não tinha diagnóstico, né? Tem muito adulto hoje sendo diagnosticado com algum transtorno que na época ele não entendia. Por que eu não consigo me relacionar com as pessoas? Por que eu não consigo... Aí tudo se enquadrava no tímido, né? Não, porque eu sou tímido. Não, porque eu sou introspectivo. E, na verdade, quando hoje se tem uma ampliação, por isso que é bom o conhecimento. O conhecimento abre muitas portas, mas o conhecimento ele tem que ser vinculado com essa estratégia do bom direcionamento do conhecer. Então, é isso mesmo, Fran. Sempre existiu. As casas, antes tinham os manicômios, né? Graças a Deus, hoje não tem, porque era muito triste. Eu tenho essa irmã que eu citei, ela foi fazer o estágio, ela disse que ficou tão perturbada porque as pessoas eram tratadas como animais. Então, a partir do momento que houve a desconstrução dessa hospitalização das pessoas que sofriam de algum transtorno mental, possibilitou a reintegração dessas pessoas na sociedade. Mas ainda hoje
a gente ouve, quem trabalha na saúde, ouve as famílias falando assim, por que não tem mais hospital para internar fulano? A gente não quer ter responsabilidade social, nem familiar, naquele nosso grupo, porque nada é por acaso. Se eu tenho um filho que nasce com algum tipo de necessidade especial, é porque nós precisamos passar por aquele aprendizado. A gente só leva para o lado da dor, porque todas as crianças que têm algum tipo de ou transtorno mental, ou uma doença congênita genética, né? Será que todas é porque tem que, vou tirar o termo entre aspas, pagar? Não, gente. Não. Chico Xavier uma vez estava caminhando na rua com um grupo, eu deixo já, viu, Fran? Só contar a historiazinha do Chico. E aí ele viu uma senhora do outro lado da rua, maltrapilha, uma mendiga, né, pedindo esmolas. E aí o grupo olhou para ela, né, e olhou para o Chico, aquele olhar. Aí falaram assim, Chico, o que foi que essa mulher fez em outra vida para estar aí desse jeito pedindo esmolas? Aí o Chico, não fez nada, é um espírito. Eu estou aqui admirado, minhas lágrimas, as lágrimas caíam nos olhos do Chico. Eu estou chorando porque é um espírito tão iluminado que está me deixando, está tocando meu coração. E aí a gente vai desconstruindo a ideia de que todo mundo é aquela caixazinha que vem, não, porque fulano fez alguma coisa ruim no passado. Gente, nós estamos aqui porque é o melhor momento para o aprendizado de cada um. Então, vamos aprender dentro das nossas dificuldades, as doenças que vêm, as dores que vêm. A gente não tem que ficar questionando por que eu estou passando por isso, por que Deus não tira isso de mim. Não, o que é que isso está querendo me ensinar? Para que eu estou aqui nesse momento? O que é que isso, qual o significado disso para a minha existência? Porque todos nós aqui somos peregrinos, a gente está de passagem. A gente não está aqui para se eternizar, não. E aí, não é fazendo crítica às pessoas que querem barrar o envelhecimento. O envelhecimento para todos nós vai chegar. A gente vai ter um momento que a gente vai... Às vezes a gente vai se entristecer, às vezes a gente vai se alegrar, mas é importante que a gente continue a trabalhar e estar em contato dentro da casa espírita, dentro do seu núcleo de religiosidade. É importante para a gente ir fortalecendo esses vínculos, esses elos com Deus, com os nossos benfeitores, anjos de guarda, com todas aquelas pessoas que podem nos ouvir. É aquele momento, aqueles 15 minutos, né, Fran? Que a gente pode conversar com alguém e esses 15 minutos fazer diferença, toda a diferença para a nossa existência toda. Vá, querida, você levantou a mão. Engraçado é que... Não, porque as colocações era o que eu ia perguntar, tá entendendo? Que a gente vê que Deus é amor. Ele é como um pai que educa cada um dos seus filhos, que às vezes é necessário a gente dizer não, porque a gente ama demais. Então, quando a gente ama demais, a gente também tem que aprender a dizer não. E aí a gente, o que tu colocaste muito bem, que nós trazemos nossa vivência, nós fazemos o nosso futuro, o nosso presente, e somos responsáveis pelo futuro, sim, porque ele também é uma página do nosso passado. Então, passado, presente e futuro, eles se entrelaçam, né, na nossa vivência para que seja necessário aquilo que nós estamos precisando naquele momento viver. E o não é amor, né? É isso mesmo, Paulo? Gente, a sintonia é isso. A Fran foi minha mãe durante muito tempo nas catacumbas de Paris, sendo mãe e filha bruxil das fofoletes. Vamos... Desculpa, gente, desculpa. Vamos finalizando nossa noite com o coração repleto de luz e gratidão pela Isabel por aparecer hoje e falar como Deus diz não para a gente. Quando ele fecha uma porta, ele abre outras bem melhores para a gente. O que nos resta é apenas o nosso entendimento,
Mas quando Deus diz não para mim, ele solta um glitter assim, não, para de ser tonta. Enquanto eu vou parando de ser tonta, vamos fazer a nossa prece final, com o coração repleto de luz. Eu gostaria de chamar ela mesma, neta de Paulo Freire, minha tia Jandira, Elias Lima. Vamos. Ai, olha, não, Paloma, vou ter que te pedir para não falar mais de Paulo Freire, porque é impossível não fazer correlação teórica com o tema, mas tudo bem, eu vou conseguir. Vamos lá. Mestre amado, Senhor de bondade, nossa gratidão por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome e pela bênção da doutrina espírita, que nada mais é do que o Teu Evangelho explicado de maneira que possamos compreender os véus do passado. Nos auxilia, nos fortalece, nos ampara diante das lutas nesse mundo, na certeza de que tudo passa, de que a experiência dolorosa de hoje será alegria no dia de amanhã. Fica conosco, envolve toda a equipe do Cuscuz, todos aqueles que estão sintonizados agora, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, a prece é essencial para a gente lidar nesta nada mole encarnação e também nos conectarmos ainda mais com a espiritualidade e com o plano maior. Fiquem com Deus e até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo. É isto, vamos de play. Tchauzinho, tchauzinho, com mais Cuscuz com Espiritismo.